Graça e paz, meus irmãos. Quem precisa mais de Jesus? Quem pensa que está bem ou quem reconhece que está doente por dentro? O que você acha? Você, meu irmão, que está me escutando hoje. Eu convido vocês para ler comigo o que está escrito em Marcos capítulo 2, versículo 17, que diz assim: E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. E continua: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ele veio chamar, sabe para quê, meus irmãos? No final ele diz: para o arrependimento. Está escrito em Marcos 2,17. Agora preste atenção na força dessa palavra. Jesus aqui falou isso num momento muito marcante, meus irmãos. Ele tinha acabado de chamar Levi, também conhecido como Mateus, um cobrador de impostos, para segui-lo. Ele acabou de fazer um convite a Levi para ser um dos seus discípulos. E depois disso, Jesus entrou na casa dele, de Levi, de Mateus, e se assentou à mesa com publicanos e pecadores. Meus irmãos, no contexto, naquela época, os publicanos eram vistos como os traidores do povo, homens rejeitados moral e espiritualmente. E os pecadores eram pessoas que a sociedade naquele tempo religiosa já tinha rotulado como indignas, impuras e sem valor. Mas Jesus escolheu Mateus, um pecador, um cobrador de imposto, para ser o seu discípulo, e sentou na mesa junto com ele, na sua casa. Quando os escribas e fariseus viram Jesus comendo com esse tipo de gente, eles criticaram na mesma hora. Os donos da lei daquele tempo criticaram Jesus. Para eles, um mestre religioso verdadeiro deveria manter distância dessas pessoas. Para entender no contexto de Marcos capítulo, que a gente acabou de ler, foi então que Jesus respondeu com essa frase poderosa, lá em Marcos: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes, meus irmãos. O que Jesus estava ensinando aqui? Você parou para entender o que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus está mostrando que a sua missão não era, entenda, procurar pessoas que se achavam perfeitas, mas ele veio para pessoas que reconheciam sua necessidade de salvação. O nosso Jesus, ele não estava dizendo que existiam realmente pessoas sãs naquele tempo, espiritualmente, porque a Bíblia mostra que todos pecaram e carecem da glória de Deus que está em Cristo Jesus. O que Jesus aqui está nos ensinando é que isto está confrontando era a falsa justiça dos fariseus. É isso que Jesus nos mostra, expõe. Eles se viam como saudáveis, como puros, como melhores que os outros. Era assim que os fariseus e escribas se viam, os líderes religiosos daquele tempo. Já os pecadores, embora feridos, quebrados e manchados, eram justamente os que estavam mais próximos de reconhecer que precisavam de cura, meus irmãos. Nós precisamos de cura, nós somos pecadores. Jesus se apresenta aqui como um médico da alma. É assim que dá para entender quando ele começa. Isso é muito profundo, meus irmãos. O pecado é uma doença espiritual. O pecado é uma doença espiritual. Ele adoece a consciência, destrói relacionamentos, endurece o coração e afasta o homem de Deus. E por fim conduz à morte. É isso que o pecado traz para cada um de nós. Mas Cristo não foge do pecador, ao contrário.
Cristo vai ao encontro do pecador, meus irmãos. Entenda o que eu estou querendo dizer hoje para você. Ele não participa do pecado, mas se aproxima do pecador para transformá-lo, para fazer dele um novo homem. Veja a beleza do Evangelho. Jesus não diz, eu vim chamar os bons. Ele diz, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores arrependidos, meus irmãos, que necessitam da presença de Jesus, da presença do nosso Salvador. Isso significa que o chamado de Cristo é para quem reconhece sua culpa, para quem sabe que precisa de perdão, para quem já tentou sozinho e percebeu, meus irmãos, que não consegue salvar a si mesmo. Jesus veio atrás desses pecadores arrependidos, consciente da sua necessidade de ter Jesus na sua vida. Você está entendendo, meu irmão? Agora, teologicamente, o que esse texto nos ensina? Vamos ver? Primeiro, esse texto revela a condição universal do homem. É isso que esse texto de Marcos nos revela, nos ensina. Teologicamente, todo ser humano está doente pelo pecado. Uns escondem melhor, outros manifestam mais, mas todos necessitam da graça de Deus que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, o texto revela a missão redentora de Cristo. Compreendes? A missão redentora de Cristo. Jesus veio ao mundo não apenas para ensinar, para ensinar moralidade, mas para buscar e salvar o que se havia perdido. Foi para isso que Jesus veio. Ele é um médico que não apenas diagnostica a doença, meus irmãos, mas oferece a cura por meio da sua própria vida, morte e ressurreição. Glória a Deus, que a gente tem um Deus que se preocupa com cada um de nós, que morreu para nos libertar do pecado da morte, se entregou por completo, mesmo sabendo que éramos pecadores. Terceiro, esse texto revela a falência da justiça própria, meus irmãos. Os fariseus criam que estavam bem diante de Deus por causa da aparência religiosa. Que tragédia, né? Para eles, a aparência religiosa, das tradições e das práticas externas. Mas a justiça própria é um grande perigo. E isso eles faziam. Por quê? Porque impede a pessoa de perceber que precisa de arrependimento. Eles estavam andando num caminho errado, esses fariseus e escribas. Eles achavam que eram perfeitos, que eram senhores da lei. Quem acha que está curado nunca busca um médico, meu irmão. Por isso que eles eram assim, eles achavam que eram perfeitos. Quarto, esse texto revela a graça escandalosa do Evangelho. Jesus senta à mesa com os rejeitados. Glória a Deus. Isso mostra que ninguém está longe demais para ser alcançado pela misericórdia de Deus. Amém? O Evangelho não é para uma elite espiritual, meu irmão, como os fariseus e os escribas achavam. O Evangelho é para o quebrado, o ferido, o arrependido, o cansado, o humilhado, o pecador que clama por socorro. O Evangelho é para esse, meu. É para essas pessoas que conscientemente sabem que precisa de Jesus Cristo, sabe sua condição de pecador. Agora a aplicação para quem está assistindo essa mensagem, vou fazer diretamente para que você entenda. Talvez por fora você pareça forte, mas por dentro está doente. Seja consciente disso. Talvez as pessoas olhem para você e não percebam sua dor, mas Jesus, Ele olha o que tem aqui dentro de cada um, meus irmãos. Talvez você esteja carregando culpa, vícios, traumas, medo, impureza, vergonha, meu irmão, ou uma vida distante de Deus. E hoje Jesus está dizendo para você, palavra por palavra o que Jesus está dizendo para você. Eu não vim
para quem finge que está bem. Eu vim para quem admite que precisa de mim. Meu irmão, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. A minha vida era vazia, mas quando eu achei Jesus, ela se completou. Você não precisa primeiro se consertar para depois chegar em Jesus. Esqueça isso. Você tem que ir do jeito que você está. Você precisa chegar em Jesus para ser transformado por Ele, meu irmão. Você tem que ir da maneira que você está aí, quebrado, esmagado pela vida. O mundo diz: mude para ser aceito. Mas Jesus diz: venha como você está e eu mudarei sua vida. É isso que Jesus quer fazer com você hoje. Talvez muita gente já tenha te condenado. Talvez a religião já tenha apontado o dedo para você. Talvez disseram que não tem mais jeito, meu irmão. Talvez você guardou todos esses apontamentos. Talvez você tenha enchido o seu coração com isso. Talvez você esteja mais quebrado. Mas Jesus ainda se assenta à mesa com os pecadores. Jesus ainda toca os improváveis. Jesus ainda chama pessoas feridas para uma nova história. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia nessas palavras, meus irmãos. Coloque essa mensagem no seu coração. Reflita sobre ela. O problema não é ser pecador. Entenda, o problema não é ser pecador. O problema aqui é não reconhecer isso. Tenha consciência que você precisa de Jesus, que você é um pecador, que você não pode dar um passo nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente sem Jesus do seu lado. Porque quando o homem reconhece sua doença, ele corre para o médico. E quando ele corre para Jesus, encontra perdão, meus irmãos, cura, restauração e vida eterna. Em Jesus temos vida eterna. Hoje Jesus está passando perto de você. Essa mensagem é uma maneira de lhe alcançar aqueles quebrantados, aqueles pecadores que têm consciência que precisam da presença de Jesus. A pergunta não é se você é perfeito. Entenda, a pergunta é: você reconhece que precisa de Jesus, meu irmão? Reflita sobre essa pergunta. Se o seu coração está cansado, venha para Jesus Cristo. Se a sua alma está ferida, meu irmão, venha para Jesus. Se o pecado te aprisionou, venha para Jesus para você ser liberto. Confessa a Ele seus pecados. Se você quer reconhecer que você não é nada sem Jesus, e se você quer recomeçar, venha para Jesus. Porque o médico dos médicos ainda cura, o Salvador ainda perdoa. Jesus perdoa nossos pecados, meu irmão. Foi para isso que Ele morreu na cruz. E o Filho de Deus ainda chama pecadores ao arrependimento. Ele quer que você tenha consciência que não é nada sem Ele, que você precisa da presença dEle. Se renda aos pés de Jesus Cristo hoje. Conte para Ele suas dores. Ele tem o poder de te curar, de te fazer uma nova criatura, de te dar vida eterna. Entregue a sua vida a Cristo hoje, meu irmão. Reconheça a sua necessidade. Arrepende-se hoje e deixe Jesus salvar a sua alma. Que essa mensagem entre na sua cabeça e encha seu coração. Você tem um Salvador, meu irmão. Você tem um Deus que cuida de você e se preocupa com você. Ele se fez carne e habitou no meio de nós e nos entregou a sua própria vida para nos libertar do pecado da morte. Ele nos ama, meus irmãos. Ele nos ama. Ele nos ama profundamente. Ele quer que a gente se arrependa com toda sinceridade e aceite Ele como o único Salvador. Em nome de Jesus, que essa palavra fique no seu coração e você possa espalhar para muitas pessoas, para que elas possam entender que sem Jesus não somos nada. A minha vida sem Ele é um vazio e com Ele se preenche por completo. Em nome de Jesus.